Pronto, bacana, vamos lá, muito bem-vindos, um imenso prazer estar aqui com vocês. Hoje, atualização jurisprudencial para carreiras jurídicas. A dinâmica, tanto no Supremo quanto no STJ, é de aceleração máxima. Claro que nós iremos comentar o que tem de mais novo nessa, digamos, virada de semestre. E a minha expectativa é, de maneira bem objetiva, que você formule as anotações dos precedentes, seja enunciado de súmula ou não, principalmente para trilharmos uma linha interpretativa do que eu espero que seja abordado nos principais concursos públicos no Brasil. Então, boa sorte para a gente, vamos trazer aí essa dinâmica esperada e de maneira bem objetiva abordar a matéria. Eu vou usar a lousa até para você ter percepção visual, anotar evidentemente os precedentes. O meu foco sempre vai ser não só o enunciado da súmula, mas a ementa dos precedentes importantes e mostrar como interpretar a matéria. Então vamos trabalhar? Joga a lousa pra gente. Ora, eu começo com a súmula recentíssima do STJ, a 648, que nos diz o seguinte: a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Ora, qual é a ideia? Se a inicial acusatória é desprovida de justa causa, o juiz deveria ter rejeitado a inicial, à luz do artigo 395, inciso 3 do CPP. Mas e se o magistrado, por equívoco, recebeu a inicial acusatória? Qual é o comportamento esperado do defensor? Impetrar o habeas corpus com o intuito de trancar o processo. Tudo bem. Habeas corpus trancativo, normalmente parametrizado no inciso 1 do artigo 648 do CPP. Agora, o habeas corpus impetrado, ele não tem o condão de suspender a evolução do processo. O HC, ele é manejado, naturalmente a tramitação no tribunal pode ser morosa e, enquanto isso, o processo em primeiro grau está a evoluir. E aí vem o STJ para dizer o seguinte: bem, sobrevindo sentença condenatória, o habeas corpus impetrado para trancar o processo por ausência de justa causa perde o objeto. Porque se o juiz condenou, é sinal que a alegação de ausência de justa causa não se demonstra. Porque se tem prova para condenar, o pressuposto é juízo de certeza. Então, se o juiz pode condenar, com muito mais razão, a análise menor, que é da presença ou não de justa causa, ela está absolutamente comprometida. Então o STJ pacificou aquilo que já era amplamente difundido, não só na jurisprudência, como também na academia. Só que o próprio STJ, e aí eu avanço na nossa aula, joga a lousa, tem uma outra súmula, também muito recente, a súmula 643, para nos dizer o seguinte: a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Genial! Porque a execução provisória de pena, idealizada outrora pelo Supremo, no HC 126292, era a execução provisória da pena privativa de liberdade. Ora, e a pena restritiva de direitos? Ela estava no limbo. Só que o entendimento do Supremo, admitindo a execução provisória da pena privativa de liberdade, ele foi superado pelo próprio STF no julgamento de 3 ADCs. A ADC 43, a ADC 44 e a ADC 54. Então hoje o Supremo Tribunal Federal afasta a execução provisória da pena privativa de liberdade. E ficamos no limbo com relação à pena restritiva de direitos. Qual era o entendimento doutrinário? Ora, se nós ancoramos o ordenamento no princípio da presunção de inocência, não devemos aceitar qualquer tipo de execução provisória, independente da sanção que se pretende executar.
Só que o pacote anticrime introduziu no artigo 492 do Código de Processo Penal a execução provisória da pena privativa de liberdade emanada do júri que impõe ao réu 15 ou mais anos de prisão. Então nós temos no CPP previsão ainda não declarada inconstitucional, diga-se de passagem, incorporada no Código pelo pacote anticrime, artigo 492, admitindo a execução provisória da pena privativa de liberdade de uma sentença emanada do júri que impõe ao réu 15 ou mais anos de privação de liberdade. Tudo bem. Agora, Nestor, e quanto à pena restritiva de direitos? Essa está pacificada. Essa temos enunciado do STJ simplesmente obstaculizando execução provisória. Então hoje, nesse mar de desilusão, nós temos uma ilha muito tênue, quase encoberta, admitindo execução provisória de pena privativa de liberdade. Que ilha é essa? O 492 do Código de Processo Penal. De duvidosa constitucionalidade, mas está lá, com a execução provisória da pena corpórea, que impõe ao réu 15 ou mais anos de privação da liberdade em sentença emanada do Tribunal do Júri. As demais penas não vão tolerar execução provisória, orientação do STJ devidamente sumulada, digna de aplausos. Tudo bem, foram as duas súmulas que eu reservei para vocês. Agora vamos avançar em precedentes não sumulados e que são objeto de fixação ou não de teses, mas que podem naturalmente ser cobrados. Então joga a lousa. Eu vou começar nesse momento com o Supremo Tribunal Federal. O HC reservado é o HC 201360, Alexandre de Moraes na relatoria, e temos aqui um agravo regimental em habeas corpus, tráfico de drogas, substituição da prisão preventiva por domiciliar, mãe de menor de 12 anos, circunstâncias da causa, inviabilidade. Calma, respira um pouco. Qual é o atualíssimo entendimento do Supremo Tribunal Federal? Só um parêntese, olha o pano de fundo. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro manejou um habeas corpus coletivo para que o Supremo Tribunal Federal apreciasse as reformulações do artigo 318 do Código de Processo Penal e que atingem diretamente a mulher. Que mulher? A mulher gestante e a mulher que tem filho menor de 12 anos. Por quê? Nós temos no artigo 318 a tradução da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Mas o que é que nós entendíamos até o HC coletivo? Que a substituição da preventiva por uma prisão domiciliar dependeria de uma aferição de pertinência pelo juiz da causa. E os juízes, comumente, negavam essa substituição. A Defensoria do Rio impetra um HC coletivo, diga-se de passagem, o Supremo acolhe a pretensão da Defensoria Pública e estabelece que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pode ser traduzida como um direito, desde que preenchidos os requisitos legais. Maravilha. Só que esse mesmo Supremo Tribunal Federal, agora no habeas corpus que eu lhes trago, o precedente mais novo, diz assim, peraí, não podemos fechar os olhos para as circunstâncias do caso. E diante das circunstâncias do caso concreto, se a substituição não for recomendada, o juiz poderá negar. Em última análise, não é o simples fato da mulher estar grávida ou da mulher ter filho menor de 12 anos, na ótica do Alexandre de Moraes, que automatiza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
No caso concreto, veja, a flagranteada indicou que traficava na casa onde residia. Então imagine, ela tem filho menor de 12 anos, mas o tráfico de drogas acontecia na própria residência. E ela ainda indicou à autoridade, quando ouvida, que realmente quem cuidava das crianças era a irmã. E aí o que o juiz fez? Negou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A defesa levou a matéria até o Supremo, e o Supremo disse o seguinte: espera aí, diante dessas circunstâncias, do caso concreto, não é o elemento objetivo de ter filho menor de 12 anos que vai justificar automaticamente a substituição. E o Supremo manteve essa senhora presa preventivamente. Percebeu? Então, qual é a ideia? Prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, artigo 318. 2 critérios que atingem diretamente a mulher, quais? Gravidez ou ter filho de até 12 anos incompletos, leia, filho menor de 12 anos. Mas, para o Supremo, interpretação para o seu concurso, nós precisamos analisar o caso concreto e ponderar a razoabilidade da substituição. Tudo bem? Bacana? Então, avanço com você, joga a lousa. Vou ingressar no próximo precedente de jurisprudência. Veja que esse material vai estar disponível e eu vou disponibilizar para vocês exatamente os elementos que são essenciais. Ora, olha o que o Alexandre de Moraes disse, ó. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da preventiva por domiciliar. Basicamente o quê? Olha o convencimento, ó. Olha o que a paciente disse. Presa preventivamente pela prática de crime de tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao comércio, ficou consignado que a paciente fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos. Olha como isso foi marcante para o Alexandre de Moraes. E, além disso, apontou que a irmã é a real responsável pelos cuidados da criança. E aí o que o Supremo fez? A deixou presa preventivamente. Beleza? Então, essa é a linha interpretativa. Não vamos fulanizar, mas eu quero que você incorpore a ideia. Qual é a ideia? Substituição da prisão preventiva por domiciliar não está automatizada pelo fato da mulher estar grávida ou ter filho de até 12 anos incompletos. O juiz está autorizado a aferir a pertinência diante das circunstâncias do caso concreto. Eu avanço, jogo a lousa, e vamos para o próximo precedente, também encampado pelo STF, a DPF 779, relatoria Dias Toffoli, pleno do Supremo. Ora, referindo de medida cautelar, arguição de descumprimento de preceito fundamental, interpretação conforme a Constituição, artigo 23, inciso 2 e 25, caput, parágrafo único do Código Penal e 65 do Código de Processo Penal. Olha o elemento, legítima defesa da honra. Acabou. É isso que eu quero que você registre no contexto da nossa DPF. Legítima defesa da honra. A DPF está aqui, a 779, isso vai cair em todos os concursos, porque o Dias Toffoli foi o pivô para nos dar o seguinte recado: não se pode invocar legítima defesa da honra como tese para justificar o feminicídio ou os crimes perpetrados contra a mulher, porque legítima defesa da honra tecnicamente não é legítima defesa. Então esse, disse o Supremo Tribunal Federal, é um argumento retórico de machismo estrutural para justificar o injustificável, que é o crime de feminicídio dentro de um contexto de descoberta de traição. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, aponta que a traição, dentro de um contexto social, não vai autorizar uma reação desta natureza no rótulo de legítima defesa. E o que é que disse o Supremo? Olha para mim. O argumento não pode ser invocado.
E se esse argumento for invocado durante a persecução penal, haverá nulidade, inclusive do ato decisório. Portanto, se a defesa invocar legítima defesa da honra em plenário do júri na expectativa de confrontar o feminicídio, aquele julgamento é nulo, porque a tese não se sustenta, viola a dignidade da pessoa humana e é um argumento retórico inadmissível na sistemática constitucional, disse o Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, entendo que é muito perigoso o Supremo Tribunal Federal fazer a censura prévia daquilo que pode ser apresentado em plenário do júri, até porque temos no plenário do júri o princípio da plena defesa, não é só ampla defesa, é plena defesa, instituída no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Claro que ninguém em sã consciência vai defender que espera uma absolvição para justificar o feminicídio amparado na vingança pautada no comportamento diante da descoberta de uma traição. Isso é absurdo, mas o Supremo afirmar que o argumento não pode ser trazido, porque se for trazido o julgamento é nulo, é uma temeridade. Mas é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e que vai pautar a sua interpretação. Então, Nestor, em plenário do júri, o defensor ou o advogado podem suscitar legítima defesa da honra para justificar feminicídio? Não poderão fazer. E se fizerem, o julgamento é nulo. Esse é argumento de poder retórico e ofensivo, disse o Supremo, à dignidade da pessoa humana. Beleza? Precedente polêmico, demais, mas foi para o pleno do Supremo. Esse trilho é o trilho de orientação para qualquer concurso público que você vai se submeter. Me permita avançar, joga a lousa. Próximo precedente importante e que eu pretendo destacar para você. Veja que eu deixo a essência da ementa e quero, nesse tópico, destacar o próximo precedente que eu reputo essencial. É uma ementa extensa, diga-se de passagem, mas olha aqui, ó. Só para traduzir para você, eu sei que as aulas de atualização são importantíssimas, mas olha o ponto que mais me marca. Obstar a defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Percebeu? O Supremo foi peremptório. Ele extirpou, implodiu, mandou para a estratosfera a tese da legítima defesa da honra para justificar o comportamento daquele que retalia a companheira ou o companheiro na suposição de ter sido traído. Percebeu? Bacana, elemento importante, um divisor de águas jurídico, comportamental e cultural, que passou agora pelo filtro do Supremo Tribunal Federal. Agora eu avanço, joga a lousa. Vamos para o próximo precedente. HC 176933, relatoria do ministro Celso de Mello. Olha que interessante, mais uma vez, Tribunal do Júri, soberania dos vereditos. E onde é que eu quero chegar? Você vai respirar um pouco, deixa o trabalho integralmente comigo. A quesitação no âmago do júri foi integralmente reformulada pela Lei 11.689 de 2008. E o nosso legislador achou por bem, 13 anos atrás, no ano de 2008, inserir um quesito genérico justificador da absolvição. Então, a quesitação, ela está regulada no artigo 483. Mas da quesitação do 483, a base daquilo que eu chamo de quesitos primários é a seguinte:
O juiz primeiro quesita materialidade, ele indaga se o crime existiu e os jurados votam os quesitos. Depois o magistrado quesitará a autoria aos jurados, se o réu concorreu para o crime, e por fim, ele formula na quesitação primária um quesito genérico, que eu apelido, muito particularmente, de quesito derradeiro. E qual é a pergunta do quesito genérico? O réu deve ser absolvido? Por quê? Nos dois primeiros quesitos, o crime existiu. Se os jurados disserem não, absolveu. Absolveu por inexistência do fato. Agora, se eles dizem sim, formulamos o segundo quesito. O réu concorreu para o delito? Se os jurados disserem não, absolveu. Absolveu pela negativa de autoria. Então, absolvição por inexistência do fato e por negativa de autoria são precisas, porque os quesitos não comportam margem para dúvida. Agora, e para todas as outras teses, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, causa supralegal, nós temos o quesito genérico. E com esse quesito genérico, o réu deve ser absolvido? Se os jurados disserem sim, absolveu. Mas absolveu com base em quê? Não se sabe. E aí, o ministro Marco Aurélio, já aposentado, consignou nesse precedente, recentíssimo, que com a nova estrutura quesitatória, os jurados estão legitimados a absolver por clemência. E se os jurados estão legitimados a absolver por clemência, nós não temos como dar consistência à real razão da absolvição. E isso traz um impacto para o recurso pretendido pelo promotor. Por quê? Um dos fundamentos que autoriza a apelação da sentença do júri é quando os jurados decidem de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Se os jurados decidirem de forma manifestamente contrária às provas, cabe apelação. E se o Tribunal de Justiça acatar o apelo, ele cassa o julgamento e manda o réu para novo júri com outros jurados. Sensacional. Só que Marco Aurélio, nesse precedente, diz assim: o promotor não pode apelar, alegando que os jurados decidiram contrariando as provas, se os jurados absolverem no quesito genérico. Qual é o quesito genérico? O réu deve ser absolvido. Os jurados dizem sim, deve. Absolveu ali. Ora, se absolveram no quesito genérico, o promotor não tem como alegar que os jurados decidiram contrariando as provas, porque, como pano de fundo do convencimento do jurado, pode estar a clemência. Então, esse argumento de que os jurados decidiram contrariando a prova dos autos não pode ser invocado pelo Ministério Público se a absolvição ocorreu na quesitação do quesito genérico. E sabe o que é interessante? O Supremo acolheu essa tese. E ao acolher essa tese, o Supremo implodiu o acórdão do Tribunal de Justiça que determinava que a absolvição fosse reformulada, que a absolvição fosse cassada para que o réu fosse para um novo júri. Então o Marco Aurélio criou um precedente interessantíssimo, onde eu tenho uma limitação recursal da acusação. A acusação não pode apelar de sentença do júri, alegando que os jurados absolveram, decidindo de forma manifestamente contrária às provas. Por quê? Porque o promotor não tem como demonstrar isso. E por que não tem? Porque quando a absolvição é pelo quesito genérico, o jurado pode absolver por qualquer coisa, inclusive por clemência, inclusive por motivos metajurídicos. Percebeu? Então me permita, joga lousa, destacar para você esse precedente
importantíssimo, HC 176933, relatoria do ministro Celso de Mello, e o contexto do júri, para poder apontar para você, olha que genial, dentro dos enxertos que, considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência. Olha como isso é importante. Ou seja, mesmo em contrariedade, manifesta as provas. Se ao responder o quesito genérico, o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Beleza? Ora, o que é que o Celso fez? Ele ponderou o razoável. Se o jurado pode estar imbuído por qualquer sentimento para absolver no quesito genérico, o promotor não tem, numa lógica, num racional, como levar ao TJ o argumento de que eles decidiram contrariando as provas. Até porque, para absolver no quesito genérico, eles podem fazer tudo, disse o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Precedente que não caiu até hoje, precedente que está aí, Ministério Público, obviamente, muito insatisfeito, mas orientação para o nosso concurso. Eu avanço, joga a lousa, e vamos lançar você no próximo precedente que eu destaquei. Agora eu vou para o STJ. Ora, temos aqui um agravo regimental em habeas corpus, 664.916, e qual é a lógica? Negativa de autoria, reconhecimento pessoal, esse aqui é o elemento-chave. Inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Essa é a referência. Olha para mim. Ora, só para você se situar, veja, estávamos falando de um precedente do STJ envolvendo o chamado reconhecimento pessoal. E eu mostrava para você que o procedimento do reconhecimento pessoal, esculpido no artigo 226 do Código de Processo Penal, ele é orientador e pressuposto para que aquela prova seja válida. Em última análise, a pessoa que vai fazer o reconhecimento, primeiro, ela é chamada a descrever a pessoa que vai ser reconhecida. Na sequência, a pessoa que vai ser reconhecida será colocada simultaneamente ao lado de outras com características similares, quando possível, e vamos formalizar o procedimento no correspondente auto. Maravilha! Agora, não é um procedimento facultativo. O procedimento precisa ser respeitado na sua integralidade. Inclusive, e aí a orientação do STJ agora é digna de aplausos, o procedimento do artigo 226 do CPP, que regula o reconhecimento pessoal, deve ser aplicado também para o reconhecimento fotográfico. Reconhecimento fotográfico é considerado pela doutrina como prova inominada. Não é uma prova que está regulada no CPP expressamente, mas que será orientada em conformidade com o procedimento para o reconhecimento pessoal. Sem isso, aquele elemento probatório, ele não se legitima e, consequentemente, não pode ser valorado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, amplamente difundida no ano de 2021, inclusive com reportagens naquele programa dominical fantástico, onde casos foram expostos de condenações ou prisões arbitrárias diante de um reconhecimento fotográfico empregado como único meio de prova e que serviu de alicerce para a condenação. Inclusive, o STJ orienta que o reconhecimento fotográfico, devidamente orientado no artigo 226 do CPP, ou seja, realizado com a adoção procedimental do reconhecimento pessoal,
deve ser em juízo confirmado por meio do reconhecimento pessoal. Percebeu? Então estamos o quê? Nos acautelando para viabilizar que exista alguma credibilidade para o reconhecimento fotográfico e também para o reconhecimento pessoal, que pressupõe o respeito ao procedimento estabelecido no 226 do Código de Processo Penal. Beleza? Muito bem pro STJ. Andou muito bem, dando um freio de arrumação nesta banalização probatória, onde, à luz de uma fotografia, muitas vezes apontada a ermo, o sujeito reconhecia aquele indivíduo como autor de um suposto fato delituoso e se percebia depois, muito tempo depois, que aquela pessoa era inocente. Então, joga a lousa, avanço com você, exatamente para destacar, na essência, ora que, segundo o qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa, olha como isso é importante, suspeita e não poderá servir de lastro para eventual condenação. Beleza? Tudo bem? Essa é a lógica, e uma lógica importante, tem que respeitar o procedimento na sua integralidade. Agora eu avanço e vamos conjugar para você um próximo precedente. Agora a relatoria é da ministra Laurita Vaz, no julgamento do HC 589544, para constatar mais uma confrontação com o pacote anticrime. Olha para mim, tranquilidade nesse precedente do STJ, mas ele está envolto no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Por quê? A prisão preventiva, mesmo após o pacote anticrime, segue sem prazo máximo de duração. Nós não temos na lei um prazo máximo de duração da prisão preventiva. Mas o pacote anticrime introduziu uma novidade. E que novidade é essa? A noventena. O que isso significa? Veja se faz sentido. A partir do momento que o juiz decreta a prisão preventiva, a cada 90 dias, o juiz deve revisitar o mandado e, para que o sujeito permaneça preso, o juiz precisa ressignificar aquela prisão. Ele tem que remotivar o mandado, inclusive com argumentos atuais que tragam a crença de que a manutenção na prisão ela é necessária. Mas, Nestor, o que Laurita Vaz fez nesse precedente? Olha para mim. A noventena eu apelido no dia a dia de direito ao não esquecimento. Eu que fui preso preventivamente tenho o direito de não ser esquecido no cárcere. E por isso o juiz está obrigado, a cada 90 dias, a revisitar o mandado. E para que o sujeito permaneça preso, o juiz tem que remotivar a ordem prisional. Beleza. Mas a quem incumbe essa obrigação? Ao juiz ou ao tribunal que decretou a prisão preventiva. Então, olha que bacana, disse a ministra Laurita Vaz. Essa responsabilidade não será delegada quando o processo entra na fase recursal. Então, o juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva, ele vinha remotivando a decisão direitinho, mas aí, ao final, condenou o réu, houve apelação ao TJ. E agora, diante da noventena atingida em grau de recurso, quem é que vai ter que remotivar o mandado de prisão preventiva? É o desembargador relator no TJ? Não. É o juiz de piso, ou seja, ele continua orientado pela obrigação de não esquecimento. Cabe a ele remotivar o mandado nas noventenas subsequentes. Senão, como bem apontou a ministra Laurita Vaz, nós teríamos, por força de lei, uma contracautela perene de dizer o seguinte: se o tribunal perder o prazo, o sujeito vai ser libertado e teremos uma obrigação inexequível para os membros de tribunal, que é remotivar decisões
no âmbito da manutenção de uma prisão preventiva que, no primeiro momento, foi aquilatada pelo juiz de primeiro grau. Então, a ministra Laurita disse, epa, não deleguem a responsabilidade. Quem prendeu, que encampe a responsabilidade para com o preso preventivo, enquanto a prisão preventiva persistir. A quem muito é dado, muito é cobrado. Decretou a prisão preventiva, você, juiz, estará responsável por todas as noventenas subsequentes, enquanto o sujeito permanecer preso preventivamente. É o direito ao não esquecimento, mas personificado na autoridade que fez expedir o mandado de prisão preventiva. Sensacional. Então, para ser o concurso, juiz decretou a prisão preventiva, o processo está em grau de recurso. Quem é que tem a obrigação de remotivar a prisão? O juiz que decretou. O juiz responsável pela decretação. É o entendimento do STJ, capitaneado pela ministra Laurita Vaz. Tudo bem? Joga a lousa. Com isso eu avanço e vamos aqui, então, ingressar no próximo precedente que eu reservei para você. Veja que eu deixo a ementa aí, vou disponibilizar o material, obviamente, mas o próximo precedente, Nestor, também do STJ, envolve o quê? Agora, ora, um agravo regimental em habeas corpus, 671736, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E qual é a lógica? Tráfico de drogas, ingresso de policiais no domicílio do acusado. Fundadas razões. Qual é o pano de fundo desse precedente do STJ? E também temos precedente no Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Para invadir o domicílio ou a residência de alguém com o intuito de promover uma prisão em flagrante, precisamos de justa causa justificando a invasão. Em outras palavras, a invasão domiciliar não pode ser especulativa, diz o Supremo e diz o STJ. Vale dizer, no momento em que o delegado de polícia está presidindo a lavratura do auto, ele vai indagar àquele que capturou o sujeito invadindo o domicílio. O que é que lhe levou a invadir? Qual foi a razão da invasão? Existiam indícios prévios, idôneos, levando a uma desconfiança concreta de que dentro daquela casa estava acontecendo um crime? Se existiam, a invasão está legitimada. Se não existiam indícios prévios, se eu estivesse com voz eu estaria gritando, não tendo indícios prévios, aquela invasão domiciliar foi especulativa. E se a invasão é especulativa, a prisão é ilegal e o manancial probatório coligido será considerado como prova ilícita, diz o STJ e diz o Supremo, mesmo que, por sorte, durante a invasão, seja revelado algum crime naquela residência. Beleza? Então o delegado, na hora de presidir a lavratura do auto, vai indagar a razão da invasão. E o juiz, na audiência de custódia, é tópico obrigatório na abordagem. O juiz vai indagar. Invadiu, mas invadiu em razão do quê? Vamos ouvir o flagranteado para saber efetivamente a versão dele naquele contexto prisional que pode levar à ilegalidade exatamente se a invasão do domicílio não estava alicerçada em justa causa. Então, justa causa para invadir o domicílio hoje é a ordem do dia. Nós tivemos um precedente agora de 2021 que gerou uma polêmica intensa porque a polícia enxergou o sujeito dentro de casa manuseando a droga. E aí ela invadiu e ainda assim os tribunais superiores reconheceram que a invasão foi especulativa. Então, eu preciso de justa causa para justificar a invasão domiciliar. Essa é a tese para o STJ, essa é a tese para o Supremo Tribunal Federal. O que concretamente revela essa justa causa?
aí nós estamos num terreno pantanoso, nós estamos num terreno de insegurança. O que eu quero acreditar que a sua banca examinadora vai fazer é exigir que você domine que para invadir o domicílio, com o intuito de capturar em flagrante, precisamos previamente de indícios que justifiquem aquela invasão, levando a uma desconfiança concreta e não especulativa, concreta, de que existe um crime acontecendo dentro daquela residência. Ou seja, precisa de justa causa para invadir. Tudo bem? Bacana. Agora joga a lousa. Vamos ao próximo precedente. Eu deixo a ementa aqui toda para você. E o próximo precedente, Supremo Tribunal Federal, HC 194677, relatoria Gilmar Mendes. Olha que elemento. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo no âmbito penal. Ou seja, qual é aqui a grande referência? O acordo de não persecução penal. Caberá ao titular da opinião delicti, ao titular da ação penal de iniciativa pública, o MP, a proposta do acordo de não persecução penal. E se o membro do MP não ofertar o acordo, a solução é trazida no próprio artigo 28A de água do CPP, lá no parágrafo 14. Ora, qual é a solução? Deve ser provocada a instância de revisão do Ministério Público. Atualmente, a instância de revisão na esfera estadual é o Procurador-Geral de Justiça e na esfera federal é a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Não é o juiz de primeiro grau proferindo uma decisão interlocutória ou coisa que o valha, que vai determinar ao membro do MP, dotado de independência funcional, que ele proponha o acordo de não persecução penal. Não é assim que funciona. Nós temos válvula de escape devidamente provisionada no artigo 28A de água do CPP. E qual é a solução? Escalar dentro do próprio MP, provocando a instância de revisão. Tudo bem? Bacana? Então andou bem o Gilmar Mendes, na minha ótica, fazendo valer um sistema que pretende ser acusatório, com a separação verdadeira e não fictícia, mas a separação verdadeira de funções. Tudo bem? Bacana? Agora joga a lousa. Me permite avançar. O próximo precedente que eu destaco para você, STJ, ministro Félix Fischer, agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, tráfico de drogas, prisão preventiva, nulidade pela conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Me permite um parêntese. Olha para mim. Com a exegese do artigo 311 do Código de Processo Penal, prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. E realmente não pode. Só que o STJ, na virada do ano passado, 2020, para 2021, ainda insistia em admitir que o flagrante poderia ser convertido em prisão preventiva de ofício, de acordo com o inciso 2 do artigo 310 do CPP. Só que o Celso de Mello, na semana em que se aposentou, o Celso de Mello trouxe um precedente, mais uma contribuição do ex-ministro do Supremo, indicando que a conversão de ofício não pode acontecer. A conversão de ofício viola o sistema acusatório. A conversão de ofício não está autorizada porque o artigo 311 do Código de Processo Penal não admite decretação de prisão preventiva de ofício, e converter de ofício é decretar de ofício. Não venha com esse joguete semântico, não venha com essa visão míope de dizer que são coisas distintas, é a mesma coisa. E a quinta e a sexta turma do STJ, depois de muito esforço, trilharam o mesmo caminho. Mas, como o Brasil não é um país para amador, qual foi o último precedente da quinta turma do STJ? O STJ disse o seguinte: bem, o juiz converteu de ofício, mas logo depois
no precedente analisado pelo STJ, 4 dias depois, o juiz se deparou com a representação do delegado de polícia para que acontecesse a conversão. Aí o STJ cria um precedente, com todas as vênias, com todo o respeito ao STJ, mas um precedente enviesado para legitimar o status quo, dizendo o seguinte: bem, o juiz converteu de ofício, mas se ele receber depois a representação do delegado ou o requerimento do Ministério Público pela conversão, não há de se falar em invalidade, porque o sistema se conforma se a provocação é posterior, melhor, se a provocação é anterior ou posterior à conversão. Então, o que é que o STJ admite, em última análise? Ora, primeiro degrau da escada, não cabe conversão de ofício. Pronto, é isso. Supremo e STJ dizem a mesma coisa. Agora, vem o STJ no último precedente, típico de um atalho interpretativo, e diz assim: mas se converteu de ofício e logo depois o delegado representa pela conversão ou o promotor requer a conversão, tudo bem. Não há de se falar em ilegalidade da prisão. Então aqui temos o quê? A convalidação da conversão. Beleza? É o que tem de mais novo. Será que esse precedente da quinta turma vai ser perenizado? Grande interrogação. Mas hoje é o que temos de mais novo. Percebeu? Bacana? Joga a lousa para mim, Gilmar, rapidamente, que é o nosso diretor de imagem. E me permita aqui, Gilmar, ainda nos precedentes que eu reservei, destacar para você, eu sei que já extrapolei aí agora o tempo pré-selecionado, mas me permita falar do último HC 641877, relatoria do Ribeiro Dantas, para dizer o seguinte: habeas corpus substitutivo, inadequação, citação via WhatsApp. Eu não podia deixar de falar isso hoje. Pelo amor de Deus. A citação ou é pessoal, o oficial de justiça vai até o réu, promove a leitura do mandado e entrega uma cópia. A citação pode ser por edital, se o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, mas não está de má fé, não está se escondendo, ele apenas não foi localizado pelo caos dos endereços num país com mais de 5 mil municípios como o Brasil. E se o réu está de má fé, está se escondendo para não ser citado, nós temos citação por hora certa. Acabou. Temos 3 modalidades citatórias reguladas na lei federal. Não tem outra. Não temos na nossa disciplina, mesmo com a lei de informatização da justiça, estava consignado, desde o advento da lei de informatização da justiça, lá atrás, há mais de uma década, que não cabe citação por e-mail. Não cabe. Não tem citação por AR. Citação por carta com aviso de recebimento. Não tem. Outro dia eu me deparei com a questão da magistratura falando em citação por videoconferência. Isso não existe. Claro que a assertiva estava falsa. Não tem citação por videoconferência. Isso é o quê, doutor? A esquisitice escolhida no dia a dia para poder subverter a nossa banca. E nesse precedente do STJ, a citação ocorreu por WhatsApp. E aí, o STJ concedeu habeas corpus de ofício para invalidar o ato. Mas esse precedente é muito importante e é fundamental que você o anote. Joga a lousa. Ora, aqui, no contexto HC 641877, de relatoria do Ribeiro Dantas, porque ele apontou que se alguns protocolos fossem respeitados, ele admitiria a citação por WhatsApp. Ele nulificou, nesse caso, a citação por WhatsApp. Mas ele disse o seguinte, veja, se for possível identificar o dono da linha como réu da causa, porque o número dele foi apontado formalmente em algum momento na persecução penal, se no WhatsApp tem a foto, que é um elemento identificador, se ele mandou pelo WhatsApp uma cópia do documento, e se ele escreveu de próprio punho
que está cientificado do teor da inicial, tirou uma foto e mandou para o oficial. Se esses protocolos forem cumpridos, disse o ministro, eu teria aceitado a citação por WhatsApp. Mas como isso não aconteceu, invalido a citação operada via WhatsApp pelo oficial de justiça. Então hoje, o que é que nós temos? Tem citação por e-mail? Não. Tem citação por AR? Não. Tem citação por WhatsApp? Também não. Em lei federal, nenhuma delas. Nenhuma delas. Em lei federal, apenas 3. Pessoal, por edital ou por hora certa. E nesse precedente do STJ, que anulou uma citação por WhatsApp, o STJ apontou os critérios que ele aceitaria para viabilizar uma citação por WhatsApp. Isso é muito importante, porque eu não tenho precedente acatando, eu tenho um precedente invalidando. Mas no precedente que invalida a citação por WhatsApp, o STJ mostrou o que seria necessário para que ela fosse válida, mesmo inexistindo lei federal regulando essa modalidade citatória. Percebeu? Então joga a lousa para mim. Esse precedente é muito impactante, me deixou muito surpreso, exatamente porque ele demonstra a importância da citação, mas anula o contexto da citação por WhatsApp e aponta o que seria necessário para que ela fosse aceita. Então, ora, veja o seguinte, abstratamente é possível imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio da Padnulité sans griffe. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. Então, olha aí, certeza do número do telefone, certeza do destinatário da mensagem. Então, no contexto do precedente está dito, ora, pega o documento dele, o RG, ou qualquer outro documento de identificação civil idôneo, e manda, exatamente para o oficial certificar. E joga a lousa, avança o STJ. A tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. Então é possível imaginar-se, por exemplo, exigência pelo agente público do envio da foto do documento de identificação do acusado e de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho. Bingo! Bingo! Aí está o entendimento do STJ. Aí está a referência que o STJ lança para que ele admitisse uma citação via WhatsApp. Beleza? Tranquilo? Então esses foram os precedentes que eu escolhi. Claro que o material vai ficar disponível na plataforma do GRAM, inclusive com os meus grifos, que são os elementos para você bater e ir ali, ó, em 10 minutos, a síntese de tudo o que é mais importante nos últimos meses, no Supremo e no STJ, na esfera processual penal. Qualquer dúvida, manda lá para o meu Insta, o @Nestor_Távora. Contem comigo, continuem estudando, vamos em frente. Grande abraço, até mais.